Todos nós fomos educados a temer a diferença. Todos nós aprendemos com piadas, músicas, atitudes, na rua, na escola, a estabelecer separação, a estabelecer que o outro pode ser perigoso se não pensar, for ou parecer comigo. Preconceitos. Você tem medo de quem? Prazer carnal. Iniciamos uma nova série e o foco será sobre os preconceitos. Aquilo que estabelece a diferença, aquilo que estabelece que o outro, que o comportamento, que a estética, que a atitude, que a orientação possa ser um risco. Aquilo que estabelece a minha identidade em oposição à alteridade, ou seja, a diferença. Nessa nova série Preconceitos, você tem medo de quem? Começamos agora com uma definição do campo do preconceito. Depois, em um segundo momento, falaremos do mais antigo, do mais estrutural, do mais tradicional de todos os preconceitos, a misoginia, o preconceito contra as mulheres, contra o feminino. Logo em seguida, teremos uma análise dos racismos, onde veremos a extensão e também a violência do discurso e das práticas racistas. No quarto episódio, no quarto programa, teremos uma análise da homofobia e da transfobia, preconceitos que dizem respeito a gênero e a orientação sexual. Encerrando tudo, teremos uma live no qual você poderá interagir comigo, mandando suas perguntas e seus questionamentos. Você já ouviu a palavra preconceito? Vamos separá-la para entender melhor. Um pré-conceito é algo que você imagina, afirma, entende antes de conhecer alguma coisa. Ou seja, é algo que não precisou da experiência, é algo que não precisou do contato real com a diferença, apenas uma ideia prévia, por isso preconceito. Aqui está a primeira crítica a qualquer preconceito. Ele não é científico. Toda ciência se baseia na experiência e na conclusão após ter examinado todos os elementos. O preconceito é algo anterior, é algo que eu imagino antes de ter tido contato. Por isso, o preconceito é, em primeiro lugar, uma ofensa à razão, uma ofensa à racionalidade. Vamos pensar nos tipos de preconceito. O conjunto geral preconceito tem subunidades, tem fatias. Quando eu, por exemplo, tenho um preconceito com o feminino, com as mulheres, considero as mulheres inferiores ou indignas de alguma coisa, eu estou cometendo, eu estou afirmando um dos mais antigos preconceitos que serão tratados, esses preconceitos, logo em seguida, a misoginia. Quando eu acredito que a raça, a identidade étnica, a quantidade de melanina, a aparência, o fenótipo de alguém afeta seu comportamento e o torna, por exemplo, inferior a um outro tipo de dito raça, eu estou falando de racismo. Quando eu falo que, por exemplo, que vem
de classes baixas, quando eu falo, por exemplo, que pobres não têm a mesma capacidade, quando eu imagino que a pobreza seja um obstáculo moral, em primeiro lugar, ou de capacidade, eu estou entrando no campo da demofobia, demo em grego, povo. Posso também imaginar que o risco venha de quem não pertence ao grupo do meu passaporte, das pessoas que venham de fora do país. Nesse caso, do grego xenoi, xenos, o estrangeiro, o estranho, aquele que vem de fora, é a xenofobia. Se eu defendo que esse estrangeiro tenha que ser expulso para que eu restaure a ordem do país, nós temos a xenelasia, ou seja, a vontade de expulsar a diferença. Considero que a orientação sexual ou a opção sexual, a orientação de gênero de alguém é um obstáculo à família, à ordem. Eu posso estar incorrendo no preconceito da homofobia ou então da transfobia. Ou seja, eu estabeleço que existe um risco na diferença. Há 3 formas de eu me comportar em relação à diferença. A primeira delas, a intolerância. Eu quero afastar, eu quero excluir, eu quero dizer que não devo me aproximar daquilo que não for igual ao que eu suponho que eu seja ou que meu grupo seja. Nesse caso, estamos no campo da intolerância. Eu não quero a convivência da diferença étnica, sexual e assim por diante. Eu posso chegar a um estágio que foi muito comum há alguns anos e existe até hoje. Ao lado da intolerância existe a chamada tolerância passiva. São aquelas pessoas que dizem: eu não tenho problema nenhum com a diferença, desde que não haja proximidade. Você pode ser lésbica, mas não sente ao meu lado. Você pode ser qualquer coisa, desde que não se aproxime. A tolerância dita passiva é aquela que estabelece guetos completamente afastados, em que cada um reconheceria o seu lugar no mundo e não haveria convivência, não haveria proximidade. Ela é uma forma culpada, disfarçada e envergonhada de ser intolerante. O que nós falamos hoje é a tolerância ativa. Tolerância ativa é quando eu exatamente afirmo que a sua diferença, você ser gay, você ser hétero, você ser cis ou transexual, é unicamente um dado da diversidade que nos torna melhores, mais ricos, possíveis de darmos respostas totalmente diferentes. Da mesma forma que nós temos gerações, baby boomer, X, Y, Z, alfa, e a convivência dessas gerações com diferentes posturas em relação à tecnologia, em relação à visão de mundo e de tempo, não torna as pessoas melhores ou piores, apenas distintas. Da mesma forma, a diferença sob qualquer campo que não infrinja a ética, que não infrinja a lei baseada na ética e na justiça, ela não só é algo bom, como deve ser incentivado. É muito bom que no mundo existam diferentes pessoas com diferentes orientações. Elas não agridem a minha orientação e não devem ser agredidas pela identidade e orientação do outro. É a isso que nós chamamos de tolerância ativa. Que bom que haja no planeta Terra, em meio a mais de 7 bilhões de pessoas, distintas concepções sobre o que é
a sexualidade, qual a identidade étnica, quais são os seus locais de fala, de origem, qual é o seu gênero, qual é a sua identidade de gênero, porque isto fará do mundo um lugar com respostas distintas, mais ricas, muito mais complexas do que fôssemos o mesmo ser, a mesma unidade, sem nenhuma diferença, dizendo a mesma coisa para todas as situações. Qual o limite da tolerância ativa? Eu já falei aqui há pouco, é a lei e a ética. Ou seja, eu não posso defender a tolerância para aquilo que infringe o direito do outro, para aquilo que infringe a liberdade alheia, para aquilo que infringe a capacidade do outro existir. Vamos tomar então um velho discurso que já foi usado por preconceituosos, que distinguia entre civilização e barbárie. Antigamente nós dizíamos que civilizado era quem falava línguas, vivia em grandes centros, tinha acesso a obras literárias de renome, falava bem, e o bárbaro era o excluído deste padrão cultural e deste padrão de identidade urbana. Hoje nós dizemos de forma distinta: bárbaro é todo aquele que exclui a possibilidade de convivência com a diferença. Bárbaro é todo aquele que diz que você não pode existir porque é diferente de mim e eu sou o certo e o normal. Civilizado é todo aquele que, independente de falar ou não línguas, ler ou não muito, viver em um grande centro urbano ou viver em outro local, diz que bom que exista civilização, porque a civilização é a convivência da diversidade e a barbárie é a exclusão da diversidade. Muito importante. Quando eu estabeleço a diferença com alguém, eu estou estabelecendo acima de tudo a zona de conforto que está sendo desafiada. Ou seja, eu tenho medo da diferença. Pense bem, se você se sente identificado, por exemplo, como heterossexual, vive um namoro heterossexual, vive dentro de uma identidade considerada, grosso modo, hétero, em que lhe afeta? Em que lhe perturba? Em que lhe retira algo existir, por exemplo, ali, naquele prédio em que você mora, outra pessoa sem a mesma identidade? Exatamente quando eu esbarro no preconceito, eu esbarro no meu medo, no medo do limite do meu mundo, no medo de que eu sinto desafio vindo de baixo, de lado, de cima, sem muita origem, e estabeleço um nome para esse desafio. É o outro. O outro carrega o mal. O outro carrega toda a destruição. O outro carrega a negação do meu ser. E eu, inseguro, começo a achar de fato que o mundo seria bom, que o mundo seria melhor, que o mundo seria muito mais tranquilo se todos fossem como eu. O preconceito é filho de uma covardia muito específica, de uma ansiedade, de uma insegurança de saber quem eu sou, o que eu de fato penso sobre mim, o que eu de fato tenho certeza. E o preconceito se estende para um discurso que não é exatamente racional, mas foi sendo traduzido por outras pessoas que tiveram medo antes de mim, que foram criando frases. Mulher não sabe dirigir. Os negros da África são inferiores. Os gays são promíscuos. Os estrangeiros trazem doenças e vão retirar
o meu emprego. E tudo isso vai formando um caldo cultural que gera piadas, que gera imagens, que gera discursos que eu vou ouvindo desde a infância. Aqueles discursos que eu fui através de músicas, de falas, de textos, de conversas de bar, aceitando como se fossem naturais, não submetendo a regra do rigor, a regra da razão. Vejam um exemplo claro e nós voltaremos ao tema no próximo encontro. As mulheres matam muito menos no trânsito do que os homens. Esse é um dado objetivo. Esse dado faz com que as seguradoras deem descontos às mulheres, porque as mulheres não causam o pior dano que pode surgir no trânsito, que é a destruição de um ser humano. O caldo cultural do preconceito tem recursos de fala, recursos retóricos. Vamos falar do primeiro. Quando eu vejo um homem dirigindo mal, eu ataco aquele homem, aquele indivíduo, e digo que ele é um mau motorista, é um barbeiro, é um representante ruim que dirige mal do sexo masculino. Quando eu encontro uma mulher cometendo uma infração ou cometendo um deslize no trânsito, eu estendo a todas as mulheres. Então ela é assim porque ela é mulher. Não é porque aquela motorista foi ruim, é porque ela é símbolo de todas as mulheres. Quando eu peço dinheiro emprestado a um amigo católico e ele me cobra, eu digo: você é avarento, você é uma pessoa que só pensa em dinheiro. Se eu peço de um amigo judeu e existe o preconceito, eu digo: tinha que ser judeu. Os judeus todos são assim. Quando eu faço algo que estende a todos os representantes de um grupo, de uma religião, de uma dita raça, de uma orientação sexual, exatamente funciona assim o preconceito. Toda vez que existe uma violência de um indivíduo sobre o qual eu não tenho preconceito, eu digo que o problema é individual. Todas as violências cometidas por uma pessoa sobre a qual não existe o discurso do preconceito é representante de um só ser que tomou um caminho errado e que eu vou atacar por ele ser assim. Quando este ser pertence a um grupo que seja maior que um grupo sobre o qual incida o preconceito, eu vou comentar: tinha que ser desse grupo. Ou seja, o preconceito é uma tentativa de generalização e aí duplamente não científico. Não científico porque, em primeiro lugar, falou de algo antes de conhecer. E não científico porque cometeu um desvio do método científico, que é a generalização de um caso. Então, vimos duas estratégias não científicas presentes no preconceito. Outra questão muito importante é que o preconceito estabelece unidade de um grupo. Como funciona isso? Um grupo tem naturalmente interesses diversos. Uma nação é formada de indivíduos muito distintos. Eu preciso constituir, por exemplo, o nacional. Eu preciso constituir o regional. Como eu faço isso? Estabelecendo a minha diferença contra alguém que seja conhecido de todos e provavelmente alvo do preconceito de todos. Assim foi na Alemanha nazista sobre os judeus. Assim foram feitos diversos discursos nos quais eu estabeleço que sim, eu sou diferente de você, mas ambos somos brasileiros. Logo, nós não seríamos argentinos, porque os argentinos constituem, nesse caso, um outro, contra o qual eu e você, que somos diferentes,
podemos estabelecer um discurso de raiva, de preconceito ou de ódio. Eu e você somos muito diferentes, eu e vocês pensamos de forma distintas, mas não somos um imigrante venezuelano, não somos um imigrante do Haiti, não somos um trabalhador da Bolívia, ou não somos negros, ou não somos gays, ou não somos qualquer grupo que eu e você reconhecemos como externo a nós. E é por isso que a piada preconceituosa ela funciona, porque ela estabelece um terceiro, não sou eu, não é você. Esse terceiro pode ser alvo do ridículo, porque quando rimos de um terceiro, de uma característica estereotipada, de uma característica clichê, de uma característica que você imagina que aquele terceiro tenha e que eu imagino que aquele terceiro tenha, eu e você estabelecemos um ponto em comum e nós rimos, porque naquele mesmo momento eu e você criamos entre nós um vínculo, inclusive um vínculo de identidade. Uma das grandes funções do preconceito, e por isso ele foi tão instrumentalizado por instituições, por organismos culturais, por estados e por partidos e por religiões, é que ele agrupa as pessoas. O que seria de Deus se não houvesse o medo do diabo? O que seria do orgulho de alguns do Sudeste se não houvesse o Nordeste? O que seria de toda a explicação que eu dou sobre o Brasil se eu não pudesse culpar a pessoas cuja identidade regional, étnica, religiosa e assim por diante fosse distinta da minha? Porque assim tudo que for sucesso no Brasil, tudo que fizer o Brasil dar certo, pertence a mim, ao meu grupo, à minha identidade étnica, à minha orientação sexual e à minha religião e ao meu local de nascimento. Tudo que faz o Brasil dar errado, tudo que atrasa esse país, pertence a outro partido político, pertence a outra origem regional, pertence a outra pessoa com distinta quantidade de melanina. E o preconceito então me isenta do mal, me isenta da responsabilidade, comete aquilo que em filosofia chamamos de má-fé, quando você transfere para alguém um discurso, uma responsabilidade e uma prática. O Brasil é um grande país, o Brasil é maravilhoso, se todos fossem como eu, ou se todos pudessem ser como eu. Essa é a base do preconceito. Ela é uma extensão do meu narciso ao grande grupo. Uma criança não nasce preconceituosa. Uma criança é uma folha de papel em branco, uma tábula rasa. O preconceito tem que ser ensinado. E ele vai ser ensinado muito cedo. Ele vai ser ensinado em casa quando um menino ouvir pela primeira vez aos 4, 5, 6 anos de idade, homem não chora. Ao ouvir que homem não chora, ele vai começar a ser convencido de uma ideia artificial, fantasiosa, de que a racionalidade pertence ao masculino e a emotividade pertence ao feminino. Lentamente este menino vai interpretar que sufocar as emoções, seu choro, seu medo e sua angústia, será lido pelas pessoas como um sinal de superioridade. Então ele vai receber a vacina, vai receber uma injeção e o argumento utilizado é: seja homem ou seja um menino corajoso. E como tal ele vai identificar com o masculino a coragem. Então ele vai aprender uma lição importante para constituir o futuro misógino. Os homens são equilibrados,
as mulheres são histéricas, os homens são racionais, as mulheres seriam dadas a crises, a piti, a momentos de perda de controle. É assim que se ensina o preconceito. Chegamos à escola e lentamente ele vai ver que entre o grupo de rapazes ocorre o mesmo preconceito. A escola é um grande centro formador de preconceito. Não deveria ser, logicamente. Não deveria ser isso que nós possamos trazer da escola. A escola deveria ser, pelo contrário, o local de barreira do preconceito, mas ele vê que imediatamente algumas pessoas são mais elogiadas do que outras. Ele vai identificar que é possível afastar um do grupo, porque existe alguma coisa naquela pessoa que o diferencia. E graças a essa diferença, uma questão física específica, eu posso então construir o meu grupo. Meu grupo é aquele que não tem, por exemplo, um problema de acessibilidade ou um problema de questão física qualquer. Então, meu grupo seria superior àquela pessoa e isso vai solidificar o meu grupo. O preconceito funciona na escola como uma espécie de cola social do grupo. E ele vai perceber que muitas vezes, infelizmente, nós professores, pelo simples fato de fazermos a chamada e sorrirmos ao ler um nome que o grupo não considera sofisticado ou adequado, ou fazer alguma questão que mostre que o professor tem preferência por um grupo, ou reproduziu alguma piada com preconceito, ele vai encontrar o reforço para aquele preconceito. E lentamente, com piadas, escola, com músicas, eu vou constituindo o ser preconceituoso que passa a entender que aquilo não só é natural, como é desejável, como é próprio de tudo que sempre foi assim. Naturalizar é uma grande estratégia do pensamento preconceituoso. Não é preconceito, diz o preconceituoso, é que é assim. Ou então eu torno histórico, sempre foi assim. Ou então eu torno sociológico, todos pensam da mesma maneira. E o preconceito vai estabelecendo como se fossem gavinhas de uma era na parede, vai estabelecendo suas garras sobre a minha própria identidade. Todos vocês que me escutam, todos vocês que me veem, e eu mesmo, fomos criados ouvindo preconceitos. Fomos dançar no carnaval cantando Teu cabelo não nega mulata. Logo em seguida, uma marchinha homofóbica. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? E achávamos aquilo divertido e bom. Ouvimos a expressão cabelo ruim para um cabelo que não fosse liso. Elogiamos alguém quando tem olhos bonitos. No Brasil, olhos bonitos sempre significa olho claro. Ou seja, fomos ouvindo isso de forma natural. Que olho lindo tem fulana, que olho lindo tem cicrano. Fomos criando preconceitos dentro do preconceito. Muito cedo, especialmente no ensino fundamental e médio, nós aprendemos a criar grupos que vão criar discursos de exclusão. Toda identidade, tudo que me torna um, torna também a outro alter, ou seja, alteridade. E para isso surgem discursos de lipofobia, também conhecida como gordofobia, estabelecendo que a quantidade de gordura de uma pessoa mostra que ela seja, por exemplo, focada, ética ou não.
e dessa forma eu vou criando discursos sobre pessoas com deficiência, sobre pessoas diferentes, sobre pessoas que não se enquadram em um determinado padrão, que provavelmente esse padrão seja a idealização de tudo aquilo que eu gostaria de ser. Então o preconceito também mostra o meu medo de ser ou de estar próximo de ser como o outro. Nós dizíamos antigamente, por exemplo, há alguns anos, que os aristocratas tratavam melhor aos pobres do que os novos ricos. Não sei se é uma pesquisa que embase tal afirmação, mas tradicionalmente quem pertence a um grupo de ascendência aristocrática é uma pessoa que talvez não tenha o mesmo medo de se dissolver na pobreza, ou de ser desafiado pela pobreza ou pela cultura popular. Alguém que veio dessa cultura e tem mais medo da sua própria origem, rejeita a sua própria origem, então provavelmente pode ter um comportamento mais agressivo. Mas o que eu estou trazendo à tona é que aquilo que me faz, que me incomoda, que mexe comigo, é provavelmente uma revelação de todos os meus medos. Por isso que nós intitulamos a essa série Preconceitos. Você tem medo de quem? O que o outro que é diferente desafia no seu universo? Um dos caminhos mais ricos para o conhecimento é eu perceber exatamente que o bullying, essa instituição de exclusão e de violência nas escolas e na sociedade, é uma instituição que revela muito do alvo, mas muito mais daquele que provoca a violência. Revela muito mais daquele que tem a iniciativa da exclusão do que em si do alvo. Então o preconceito é um guia rico para eu saber dos meus medos e das minhas ansiedades. Porque convenhamos, se você estiver bem, se você souber minimamente quem você é, do que você gosta, se você tiver perspectivas, laços afetivos, se você não tiver graves problemas em relação à sua própria estima, é pouco provável que você estabeleça um grupo de exclusão. É pouco provável que você crie um inimigo, porque você está bem em relação a você mesmo. O preconceito é um sinal claro de um tipo específico de deficiência da sua estima. O preconceito é um sinal claro que você recebe acriticamente, ou seja, sem julgar de fato quem você é ou as coisas e os valores que o cercam. O preconceito revela muito da insegurança de cada um. Não é apenas porque o preconceito não tem base científica. Isso tornaria apenas uma mentira, como todo preconceito é uma mentira. Não é apenas que ele revela a você como deficiente em alguma convicção sobre si ou com baixa autoestima. Existe o terceiro caso, que é o mais grave de todos. O preconceito mata. Pessoas são mortas por serem mulheres. Pessoas são mortas por serem negras. Pessoas perdem emprego por terem alguma deficiência física. Pessoas são espancadas por serem homossexuais. Pessoas são torturadas no mundo inteiro porque não se comportam de acordo com o que se considera normal, geral e assim por diante. Há países com leis preconceituosas, com leis que excluem pessoas da chamada normalidade,
Então o preconceito não é apenas uma questão de uma deficiência psíquica ou de uma limitação científica. Ele é um discurso que gera violência real, morte, exclusão e pobreza. Ele é um discurso que gera um padrão estético, um padrão moral, um padrão sexual, um padrão de comportamento e um padrão de rendimento, ao qual provavelmente ninguém atende, mas aqueles que menos atendem são o alvo mais direto do preconceito. Então, são exatamente estes os riscos do preconceito. O preconceito deve ser combatido não porque a piada seja politicamente incorreta. Nós não devemos evitar uma piada racista porque ela seja ilegal ou politicamente incorreta. Nós devemos evitar a piada machista, etnocêntrica, racista, porque ela estabelece uma justificativa, uma base. Ela cria um tipo que será o primeiro passo para que um dia se agrida na rua, por exemplo, a uma travesti. A piada estabelece dessa forma uma licença. Se dizia antes que os portões de Auschwitz foram abertos pelo humor. Se dizia na Grécia clássica que as comédias de Aristófanes sobre a filosofia justificaram o processo que levou à morte de Sócrates, porque é possível que no humor que estabelece um inimigo, um alvo em comum, por mais engraçado ou possivelmente engraçado que ele seja, ele cria a possibilidade da violência. Então, o grande convite para que você possa fazer humor é ria junto com alguém e não ria de alguém. Ria sobre uma situação risível, ria sobre os seus próprios defeitos. Todos somos tão incrivelmente ridículos que as piadas podem começar conosco. Todos temos manias, todos temos limites, todos somos deficientes em um ou vários campos. E talvez por isso a gente tema tanto a deficiência de outra pessoa. Todos temos limites drásticos. Ninguém é perfeito. Não existe esse Übermensch nietzschiano, esse homem além do homem, este homem acima de todos os homens. Existimos nós, você e eu, com questões físicas específicas, com orientações específicas, com diferenças. E essas diferenças nos tornam cada vez mais ricos e exercitam que nós possamos controlar em nós a vaidade de impor ao mundo, de impor a todos, de trazer para todos aquilo que eu suponha que seja o correto, que sempre será o meu eu melhorado, o meu eu idealizado, o meu grupo idealizado e assim por diante. Preconceito mostra que você não pensou. Preconceito mostra que você não é científico. Preconceito mostra que você tem medo. Preconceito mostra que você é inseguro. E o pior de tudo, preconceito causa dor, causa lágrima, causa sofrimento e preconceito mata. Tudo isso bastaria para você identificar, como eu procuro identificar em mim, todos os nossos preconceitos, confessá-los para trazer à tona, e trazendo à tona, olhar esse monstro do porão de cara a cara e poder dizer: essa é a parte minha que eu tenho que trabalhar, porque mostra o meu problema, não mostra o problema do outro. Mostra quem eu gostaria de ser e tenho medo de não ser. Mostra a minha covardia, mostra o meu limite, mostra a minha irresolução sexual, mostra tudo aquilo que eu, no fundo, temo
profundamente mostra o meu retrato dolorido. Foi um prazer.